A paz do Senhor, tudo bem? Hoje nós vamos meditar em Lucas capítulo 21. Nós vamos ver que o Senhor continua dando seus ensinamentos, para os discípulos, e ele fala que ele mostra ali numa situação no templo onde está uma viúva e tem várias pessoas com muitas posses dando ofertas, colocando ofertas, na caixa ali onde eles colocavam a oferta para o templo. E Jesus fala bem assim, eu vos afirmo que aquela viúva que deu apenas 2 moedinhas, ela foi a que deu a maior oferta, porque ela deu tudo o que ela tinha e os outros deram daquilo que sobrava. Então Jesus estava nos ensinando, nos ensina aqui que nós devemos dar o nosso melhor ao Senhor, que aquilo que não é sacrifício não tem tanto valor, porque eles olhando por fora pensavam assim, quem dá mais dinheiro, Deus está vendo, está dando mais dinheiro, mas Jesus deixa claro que no reino dos céus é diferente, não importa a quantia que você entrega, importa o sacrifício que você teve para entregar aquela quantia. Então, se você é um ofertante, se você é um dizimista, não se preocupe se a quantidade que você está dando é tão pouco, mas é o seu melhor, é o melhor que você pode fazer, é a primícia que você está tirando ali do seu salário, entregando ao Senhor, devolvendo a Ele, então o Senhor vai te abençoar e vai te fazer prosperar em tudo, tenha fé nisso. Em seguida, algumas pessoas, em Mateus nós vamos ver que eram os discípulos, levaram Jesus até o templo e mostraram para Jesus, a grandeza do templo, como eram as pedras preciosas que tinha no templo, que era muito bonito. E aí Jesus fala bem assim, eu vos afirmo que tempos virão em breve que não ficará pedra sobre pedra. Tanto que essa é uma frase que é usada na acusação de Jesus, nós vamos ver mais para frente, que pessoas ouviram ele falando, que não ficaria pedra sobre pedra daquele templo que não fosse derribada. E aí os discípulos ficaram muito curiosos, Isso Jesus vai até o Monte das Oliveiras e lá no Monte das Oliveiras ele começa a falar sobre o sermão profético. Porque os discípulos perguntam para ele, mestre, nos diga quando será essas coisas, qual o sinal da tua vinda, E qual o sinal da consumação dos séculos? Eles fazem uma pergunta achando que era simples, mas Jesus mostra para eles que aquela pergunta foi muito oportuna, porque o Senhor começou a dar as orientações do que eles iam viver a partir da morte e ressurreição de Cristo, nós vamos ver que Jesus fala sobre o princípio das dores. Jesus vai dizer assim, olha, que virá nação contra nação, reino contra reino, Terá terremotos, haverá fomes, pestes sobre a terra. E isso não era para a gente se assustar, porque seria só o princípio das dores, E só que o Senhor fala aqui, que todos nós seremos odiados por amor de Jesus, Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Aqui no versículo 18, quer dizer isso, irmãos? Que tudo que aconteceu com os discípulos, com a igreja primitiva, foi permissão de Deus. Tudo foi permissão de Deus. Eles virarem mártires, eles sofrerem, foi permissão do Senhor para que ficasse de testemunho, para que o evangelho fosse anunciado, Então, nada correu fora da vontade do Senhor, porque eles estavam guardados por Deus. Então, eles cumpriram o propósito do Senhor e ali Jesus estava falando para eles que eles iam ser odiados, que haveria um futuro de dor para eles. Para vocês terem uma ideia, entre os discípulos, apenas João não foi mártir. Só João teve morte natural, o restante todos morreram. A espada, foram transpassados, foram cerrados ao meio, foram mortes terríveis, entendeu? Mas Jesus estava falando para eles não se preocuparem, guardarem a fé deles, que Jesus estaria com eles em todo o tempo. O sermão continua, Jesus fala aqui da grande tribulação. Aqui, Jesus já está falando da grande tribulação mesmo, do Armagedon,
quando Jesus está prestes a voltar sobre a terra. Então nós vamos ver que haverá sinais no sol, na lua, os homens vão desmaiar. A Bíblia fala que os homens vão desmaiar de terror, de tantas coisas terríveis que vão estar acontecendo aqui nesse mundo, né? E Jesus fala, olha, aí virá o Filho do Homem, virá com poder e grande glória sobre as nuvens, né? E nós vamos ver que ele fala assim, prestem atenção na figueira, vocês não observam quando está chegando o tempo de dar frutos? Da mesma forma como essas coisas estiverem acontecendo, estará muito próximo o tempo. Então Jesus ia na explicação dele trazendo coisas que iam acontecer imediatamente, coisas que iam acontecer futuramente, coisas que iam acontecer num tempo médio. Então o Senhor foi dando ali o esclarecimento, né, dessas coisas. Nós vamos ver que depois de tudo isso, quando Jesus voltar, né, em grande glória, né, passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não vai passar. Então, existem várias teologias sobre esse sermão profético, mas o que eu acredito é que Jesus, nós estamos no tempo da graça. Nós precisamos aproveitar esse tempo da graça. E os princípios das dores já estão aqui, que são todas essas coisas que Jesus falou. E nós precisamos estar vigilantes para que quando o Senhor voltar, Ele nos encontre apercebidos e que Ele venha nos recolher antes dessa grande tribulação, que vão ser os 7 anos, 3 anos e meio de falsa paz, 3 anos e meio de grande tribulação. Depois de tudo isso, a igreja virá com o Senhor em glória, buscar Israel, que são os escolhidos do Senhor, quando eles estiverem ali passando pelo Armagedon, né? Então, nós vamos ver que o sermão profético continua. Jesus fala também sobre a destruição de Jerusalém. Nesse texto aqui, nós vamos ver que o Senhor fala de algo que vai acontecer 70 anos depois de Cristo, que o general romano Tito, com seu exército, vai sitiar a cidade e vai colocar fogo no templo. Eles vão destruir, realmente não ficou pedra sobre pedra. Para vocês terem noção, eles airaram aonde era o templo. Eles fizeram como se fosse um tratamento na terra para não sobrar nada daquele templo. Gente, então a palavra do Senhor estava falando para eles que quando eles virem Israel sitiada, para eles fugirem para os montes, para eles saírem da cidade, para eles orarem para que isso não acontecesse no sábado, aí das grávidas, das que amamentavam, porque era a destruição de Jerusalém que Jesus já estava avisando para eles que ia ocorrer, para que se cumprisse as escrituras também. Nós vamos ver que o sermão profético continua e Jesus fala sobre a vigilância. Olhai por vós para que não vos aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, embriaguez, dos cuidados dessa vida e venha sobre vós de improviso aquele dia. Olha só, é o 34, versículo. Gente, o Senhor diz que nós não devemos estar preocupados com o cuidado dessa vida, e sim fitados em Deus, sabendo que o Senhor pode voltar a qualquer momento. Nós temos que acordar pensando e acreditando que o Senhor pode voltar hoje. Nós temos que estar com os nossos ouvidos ligados para ouvir o chamar do Senhor, para que o nosso corpo seja transformado em glória, para que vivamos as promessas do Senhor sobre a nossa vida. Então, que o Senhor possa nos achar servindo, nos encontrar fiéis a Ele, que não nos pegue de surpresa. A Bíblia fala, vigiai, no 36, vigiai, pois em todo tempo orando, para que sejam havidos por dignos de viver todas essas coisas que hão de acontecer, de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar de pé diante do Filho do Homem. Quer dizer, se a gente vigiar, se a gente está alerta, através da salvação de Cristo sobre a nossa vida, nós ouviremos o Senhor, nós ouviremos o chamar do Senhor. Então, que o Senhor possa nos encontrar servindo, vigilante, orando a Deus,
crendo que o Senhor vai voltar a cada dia que nós levantamos. Que o Senhor abençoe a sua vida. E aqui a gente vai ver no final que o Senhor continuava entre o Monte das Oliveiras e o templo. Ele ia, ensinava, ele ia para o monte orar. E o Senhor ia cumprindo tudo aquilo, o plano perfeito da salvação que Deus colocou sobre a vida dele. Que vocês possam ser abençoados, que nós possamos pedir a Deus graça e misericórdia para entender que existe uma vida eterna preparada para mim e para você, que nós vamos nos alegrar com Cristo. Não perca essa esperança, essa é a maior promessa de todas, de um dia morarmos com Ele. Que o Senhor te abençoe.